podcast repleto de fúria. Saudação pra vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e libera os pack, White Wolf. E aí galera, tudo bom? Aqui é o André e sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Fala galera, aqui é o Pedro Nogueira e como já diziam os profetas dos anos 90, os animais têm os bichos interessantes. Então tá, né? Beleza, a gente começou aí logo ainda de Maria Bethânia a Mamonas Assassinas. Eu acho que isso faz um pouco de sentido. Isso talvez deve ter, com certeza, algum tipo de correlação com o assunto que a gente trouxe aqui para vocês hoje no nosso Garocast especial Sangue Nativo, onde a gente vai falar sobre a produção, a maneira como ela foi executada, os bastidores por trás do nosso mais novo material disponível para vocês no Storytellers Vault, no preço de pague o quanto quiser, onde a gente fala então sobre as raças metamórficas nativas brasileiras. O livro irmão, talvez, do Brasil em Fúria? Isso, a fase 2. Agora vem o Ultron. Qualquer coisa assim. Porra, o pior é que o filme do Ultron não é legal, né? Mas... Isso é mesmo, né, cara? Vamos pegar outra referência aí. Então, abrindo espaço para os nossos desenvolvedores e, enfim, vamos bater um papo tal qual a gente já fez anteriormente com os outros livros. Hoje, o nosso quinto livro, então, vem à luz, Sangue Nativo, já no Storytellers Vault. Vamos lá. Está aberto o stand Pedro de publicações. Agora a gente vai falar dos livros dele tudo. Mas tá... Ué, a gente tem que pagar o leite das crianças, senão a gente acaba pagando o leito, né? É mais complicado. Ah, é piada de escritores, que cretinas. Mas enfim, então beleza. Começando então com, né, esse livro irmão aí do Brasil em Fúria, o Sangue Nativo, que por muito tempo foi fera ferida. Eu acho que eu queria começar desse ponto, que em algum momento, quando a gente começou quando a gente fez o Brasil em Fúria, a gente, nossa, então vamos tecer os próximos livros, né? Começar a rascunhar quais livros eles seriam, e tinha a necessidade de fazer um livro sobre os metamorfos. Era um espaço que eles não tiveram no Brasil em Fúria, muito até pelo escopo do livro, né? A ideia que ele tinha, que era de trazer os lobisomens, o universo de Lobisomem Apocalipse, com foco nos lobisomens para dentro do Brasil, e aí depois a gente ia precisar fazer isso com os metamorfos. E aí a gente ficou ventilando, e por muito tempo o livro ele chamou Fera Ferida, que era um nome cretino, era um nome que a gente gostava, mas era um nome que não podia ser, cara, porque, enfim, novela Rede Globo, tinha o Fábio Júnior cantando, acho, não era? Um troço assim? Acho que era, na abertura da novela, eu acho que era o Fábio Júnior, não sei, não tenho certeza, mas a música da Maria Bethânia. E assim, nem só por questão de direitos, mas eu acho que ia ser um tiro no pé se a gente referisse a uma outra obra artística já famosa no Brasil, porque o pessoal, ao procurar nos mecanismos de busca, poderia não encontrar o nosso livro e sim a música, né? Então, sei lá, ia ser a melhor estratégia. E, cara, foi engraçado que enquanto eu diagramava o livro, eu já estava então com todos os arquivos de texto, todas as imagens, já estava já nos finalmente. Inclusive, eu tipo, me toquei nisso daí depois que eu estava fazendo a limpa dos arquivos, né? Separando o que tinha sido o que tinha ficado, né, para guardar, porque eu sempre guardo ali, faço um backup disso, e eliminando os arquivos que a gente já tinha trabalhado em cima, já tinha adulterado e tal, esse tipo de coisa. E aí, no meio desses arquivos tinha lá, Fera Ferida, organograma, que era o primeiro esqueleto quando a gente rascunhou do que o livro seria, né? E aí ainda tinha esse nome de Fera Ferida. Então, o livro, ele foi... Não era uma questão só de título, né? A gente trabalhou muito tempo com ele, com o nome de Fera Ferida, sabendo que a gente não ia usar esse nome, mas que nada agradava. Ah, vamos fazer isso? Não. Aí tá o nome? Não.
Você lembra de algum outro nome que o livro teve, Pedro? Não? Não, ele só existiu como Fera Ferida antes de Sangue Nativo. E o título Fera Ferida ainda tá no livro, né? Só que numa parte de capítulo. Então a gente não jogou totalmente a brincadeira com a música fora. Foi muito legal que um dia eu estava escrevendo o livro e, como sempre, ouvindo heavy metal, né? Ali tava tocando no fundo e tava tocando Testament, aí começou a tocar Native Blood, eu falei, caramba, pronto, o nome veio de presente. E acho que ele casa muito bem com a temática do livro, porque ele resolve algumas coisas já no título. E eu queria já mencionar que, por exemplo, no Sangue Nativo nós trazemos algumas das raças metamórficas, mas não todas. Justamente porque a gente quer focar nas raças nativas. Então, assim como acontece no Brasil em Fúria, de poder existir garous de diversas tribos no Brasil, mas nem todas têm seu corpo político, com o Sangue Nativo algo semelhante acontece. Podem existir várias raças metamórficas, mas só as nativas do nosso país que são o nosso enfoque nesse livro. Então o título veio e ajudou muito a determinar esse parâmetro na hora de escrever. E que, nominalmente, essas raças, então, o livro ele vai tratar não com uma exclusividade, mas com um foco muito grande, né? Nas Ananase, Balan, Corax, Mocolé, Naga, Hatkin e Roqueia. Acho que eu não esqueci de nenhuma delas. Acho que não. E eu fui na ordem alfabética porque eu tive que organizar o livro de alguma maneira nesse sentido, então eu decorei. Mas... Engraçado que o Chocos ele precisa dessa organização mais voltada para as publicações anteriores, né, da White Wolf. Então ele vai seguindo o parâmetro alfabeticamente, enquanto que para mim, eu para repensar ou rememorar alguma coisa do livro, eu sempre ia pela forma com que a história foi escrita para esse livro. Então, começando com os Mocolé, porque eles vão ter memórias mais ancestrais, mais voltadas à pré-história, e terminando com os Hatkin, que tem uma participação muito mais urbana, mais moderna, e que não guarda a memória do passado, porque é tudo maluco. Então, para mim, no final das contas, o livro ele se estrutura mentalmente diferente. E falando dos bastidores, a melhor parte é esse texto chegando na lógica do Pedro pro Chocos e o Chocos ficando completamente doido. Onde tá tal coisa, esses arquivos de texto completamente aleatórios que ele vai recebendo. É Wild. O Chocos vem colocando padrão nas coisas. E cortando também. Corrompendo ainda não, porque eu não roubei o dinheiro seus. Mas... A gente recebe mensagem assim, gente, vocês escreveram isso aqui, mas tá faltando informação. A gente, não, tá 7 capítulos depois, em tal lugar vai ter essa informação. Porra, por que não tá junto? Porque a gente escreveu depois. Mas essa coisa... A primeira vez que eu vi o livro, vocês colocaram ele no Drive, né? E aí eu bati o olho. Só que aí ele veio num momento que tinha muita coisa dele, tinha coisa do Rios Profundos também, né? Porque o Rios Profundos acabou passando na frente. Então eu já tinha começado algum trabalho em cima de algumas coisas do Sangue Nativo, fazer algumas revisões e tal. Aí, enquanto eu fiquei no Rios Profundos, vocês, vamos dizer, vocês encorparam o texto que estava lá no Sangue Nativo, e foi quando eu voltei a pegar o texto mesmo. E aí ele já estava um texto grande. Primeira coisa que eu olhei, eu vi tudo, eu falei, eu vou brigar com o Pedro. Porque era um brigar não assim, do tipo, eu estou indo lá brigar com o Pedro. É assim, durante esse livro a gente vai brigar. E aí, na primeira semana eu falei, eu não vou mexer nesse livro, porque eu vou precisar pensar no livro primeiro, antes de começar a mexer. E o Pedro, você começou a fazer? Eu falei, não, velho, vai ser daqui uma semana, guarda aí, marca aí, espera. Ele, porque eu quero lançar tal data. Eu falei, dá pra fazer, não vamos agora, que a gente vai começar a brigar agora. E aí foi curioso que na primeira hora que eu falei assim, Pedro, então, essa parte, eu quero colocar isso na ordem alfabética. E aí o Pedro,
não, mas calma, nesse capítulo não pode ser porque tem a história, mistura e tal. Aí eu, opa, peraí. A gente não tá falando do mesmo capítulo, eu estou falando desta parte. Aí o Pedro, não, beleza, pode ser, não tem problema, não vai alterar no texto. E aí, foi quando o livro começou a criar forma na minha cabeça. Tipo assim, não, beleza, então eu vou conseguir estruturar o livro dessa maneira e ela vai fazer sentido, tipo, a organização o fluxo, né, das informações, como que elas vão de uma para outra. Então, tem a loucura da Wild no primeiro capítulo, que é a parte de história, né, que é o capítulo 1 mesmo, e depois vai ter a parte lá, a parte da Weaver lá no capítulo 2, para a coisa poder funcionar dessa maneira, né, dessa maneira assim. Só que eu acho que tem uma coisa que foi muito importante também na hora de estruturar o livro, encontrar um modelo que ele viria a ter, que era a necessidade de traduzir o Changing Breed, também parte do W20, porque isso não chegou no Brasil em momento nenhum. Então foi muito mais complicado para a gente fazer esse livro do que o Brasil em Fúria, porque o Brasil em Fúria a gente podia se focar basicamente na história, nos novos personagens, novos espíritos e coisas do tipo. E não tinha tanto que explicar mecânica. Com Changing Breeds a gente não tinha essa facilidade, então a gente teve que trazer a tradução, né, a parte mecânica. E aí teve também uma parte muito interessante na tradução, que a gente vai debater mais para frente, o debate de termos e tudo mais, mas isso tomou isso tomou muito espaço no livro e a gente precisava encontrar como deixar isso acessível ao leitor, e não só de acordo com a minha visão da narrativa da história. Então foram dois tópicos que eles eram meio contraditórios no início, mas a gente conseguiu encontrar uma forma de estruturar a coisa. Porque no Brasil em Fúria e nos outros suplementos que a gente já fez, as eventuais inserções mecânicas que a gente trata no livro, tipo um dom novo, um fetiche novo, sei lá, um ritual, ele é só isso, é um dom novo. O jogador, ele já sabe como que um dom funciona. Ele já sabe como que um dom funciona, ele já sabe, sei lá, quantos pontos de XP ele vai ter que comprar para ter aquilo, ou o que tipo de regra ele precisa seguir para que aquilo funcione. E não para as raças metamórficas, né? Raças metamórficas, muitas delas, elas têm mecânicas completamente distintas e únicas, então acontece bastante de você sequer aproveitar. Você chega lá e olha assim as Ananás e o que funciona para as Ananás só funciona para elas. Você descarta todo o resto a esse respeito, você descarta tudo para poder falar da próxima raça metamórfica. No caso aqui do livro, os Balan. Que, enfim, no caso eles vão ter algumas semelhanças com os lobisomens e por aí vai. Então a gente precisava deixar isso... o jogador brasileiro ele precisava ter acesso a essas informações. E não chegou a ser uma briga, mas foi, acho que, a primeira conversa que a gente teve a respeito do sangue nativo, lá ainda, depois que o Brasil... Isso tá, certamente antes de Pontes Queimadas, que foi assim, não, então para esse livro a gente vai ter que ter as regras. E aí, tipo, essa coisa foi algo que eu bati mais o pé, assim. Eu penso, mas precisa, porque tem o livro. Eu falei, o cara não tem o livro, o cara não vê o livro, né? Então, como é que a gente vai fazer? Essa informação não tem no Brasil. Então a gente vai ter vamos tratar essa informação como nova. Aí, mas vai inchar o livro. Eu falei, vai. E inchou. Só o capítulo 2 tem mais de 90 páginas. Mas são mais de 90 páginas que interessam muito ao leitor. Não é só uma coisa necessária, é uma coisa que é instigante, que é realmente atrativa ao livro. Eu até comentei, acho que é um dos livros mais esperados, porque a gente não tem material mesmo de raça metamórfica no Brasil. A gente tem o Mocolé e um pouquinho no Guia do Jogador. E isso eu acho que é o que chama também, porque todo mundo... É quase um mistério mesmo para os jogadores, assim como os feras são um mistério para os Garou, o que tá rolando. Então esse trampo era realmente muito essencial e deixa essa dificuldade mesmo. Eu acho que na narrativa também, porque, sei lá, Brasil em Fúria, Garou, é uma coisa só. Os feras, a própria narrativa, eles não são uma coisa só, são narrativas
diferentes e com regras diferentes. Daria para Sim. fazer que nem fez na segunda edição, um livro de cada, porque são jogos diferentes, praticamente. E aí o livro é bem grande, mas traz muito material que Então. não tem nas mesas. Então, é uma coisa que eu mesmo eu tô fudido, que eu abri a mesa aqui em Ouro Preto pra jogar e eventualmente eu tinha muito especificamente um jogador que ele sempre falava, narra raças metamórficas ou qualquer coisa assim. Eu falava, beleza, você quer fazer um personagem de raça metamórfica? Fica tranquilo, a gente faz assim. Você lê o livro, que eu sabia que só tinha em inglês, eu falei, você lê o livro das raças metamórficas pra você entender o que é, o que a raça é em si, porque ela não é só, sei lá, o Bastet não é só um lobisomem que ele acaba virando um tigre ao invés de um lobo. As raças, elas são conceitualmente diferentes, né? Eu falei, então a gente faz assim, você lê o livro e aí a gente joga. Você escolhe sua raça, lê o livro e aí a gente joga, porque você precisa saber com o que é que você tá jogando. E aí agora o cara vai conseguir, né? Então, talvez eu não abra mais mesas em Ouro Preto por causa disso. A gente tem que ressaltar que a escolha de fazer o sangue nativo com essa proposta de Metamorfos do Brasil exclui a Jaba, exclui Simba, exclui Kitsune e uma outra sorte de coisas assim. Mas não é como se nenhum desses metamorfos não pudesse existir aqui. Já mencionei isso. Só que eu acho que o enfoque regional ele contribui bem mais do que trazer um metamorfo do Oriente ou, sei lá, da Europa, que não tem nada a ver com o Brasil. Nosso enfoque ainda é o Brasil, com todos os nossos livros, né? Acho que a gente pode ir para a parte de história. Eu queria só antes, e aí no meio desse processo, que enquanto então eu tava lá no Rios Profundos e eu voltei depois pro Sangue Nativo, aí foi a hora que eu sabia que o André, ele vinha reunindo com o Pedro, e foi quando o Rios Profundos surgiu. E aí, na hora que eu cheguei, tipo, o André tava no livro, né? Então, o Pedro, era o Pedro quem tava escrevendo, e tinha participações do André no meio do texto, aí eu já não sei mais quem fez o... Quer dizer, tem muita coisa que eu sei quem fez o quê, porque eu bati o olho e falava, porra, quem fez essa tradução aqui foi o André, quem fez isso foi o Pedro, quem escreveu esse tipo de coisa aqui, tipo assim, porra, não é rola, é testa, me ajuda, André. E aí, quando eu cheguei, o André, o que antes tinha sido uma participação de debate, aí agora o André já tava com... já tinha as mãos do André no meio do Sangue Nativo, né? No meio do desenvolvimento de como que a coisa tava indo. Algumas ideias talvez tenham sido importadas para um livro futuro que o André tá escrevendo, que é o São Paulo em Fúria, coisas que teriam sido, então, rearranjadas. Tem uma coisa que eu acho que o André ele cumpre um papel muito importante, que é o seguinte, minha memória não é muito boa. E aí, algumas coisas que eu escrevi no Brasil em Fúria, ou nos outros livros, não estão tão frescas não estão tão frescas na memória mais. E aí, pro André talvez por ele ter lido e não escrito tudo isso, né? Então, ajuda muito na hora de olhar pro texto e fazer correlações, ou então observar discordâncias dentro das propostas. Então, como palpiteiro, como estagiário do palpite, é ótimo. E também tem o lance de que o André tem uma facilidade com mecânica que eu não tenho também. Ele tem mais livros de lobisomem do que eu tenho aqui em casa. Os meus estão aqui, ó. São poucos. É menos de um palmo. Mas aí ele acaba me ajudando a fazer ficha, a montar um desafio mais mecânico, no caso das aventuras. Então, é ótimo, sabe? E ele ficou protelando e falar que ele esteve no desenvolvimento de Sangue Nativo, mas me ajudou a fazer toda a parte da Pentex. O Sangue Nativo eu entrei, peguei o bonde andando mesmo, assim, eu cheguei e acho que foi isso, assim, eu li o Brasil em Fúria e eu entrei no Sangue Nativo batendo papo com o Pedro de madrugada, meio como fã mesmo, e tentando pegar informações oficiais. E Sem beber do Pedro de café, ele abre a boca, né? E aí eu fui
E acho que foi a primeira coisa. Acho que antes do Rios Profundos a gente criou a Pentex. E aí eu tava, cara, eu tô escrevendo um negócio aqui, você tá escrevendo outro, eu não quero que seja incoerente. E eu preciso da Pentex aqui pro São Paulo. Então. E aí foi desenvolvendo através daí. Só que daí no que ele me mandou os contos, me mandou a história que já estava pronta, aí começou o designer de pitaco, né? Aí eu já pitacar em tudo, assim. Então, pra mim, o Sangue Nativo foi mais... Entrei já estruturado, né? E só fiz os combos e... Você falou Verdade. dos textos, dos contos, eles foram a primeira produção do Sangue Nativo, né? Isso. Depois do Brasil em Fúria, quando a gente ia lançar o Pontes Queimadas, a gente deve ter mencionado isso em algum lugar, o conto que abre o Pontes Queimadas, ele ia ser o conto do Brasil em Fúria. Que ele ia ser um conto só no Brasil em Fúria. Só que ele ficou um pouco longo e a gente dividiu. E aí, nisso, Pedro empolgado, não, então agora a gente já tem um conto do próximo livro. Eu vou escrever o conto dos Metamorfos. E aí o Pedro escreveu o conto que tá lá, é o conto que abre o Sangue Nativo. Conto de abertura, isso. Os dois primeiros que eu fiz foi esse e o do Mocolé. Mas aí o do Mocolé já tinha alguma ideia formada sobre o que o livro precisava ter. Aham. E aí o Pedro foi empolgando e ele foi escrevendo contos sobre cada uma das raças metamórficas. E esses contos, o leitor aí, que ele vai olhar lá no Storytellers Vault, procurar por Sangue Nativo, que tá na forma de pague quanto quiser, no Storytellers Vault, pague quanto quiser, vai lá, baixa o livro. Vocês vão reparar que todas as imagens que dividem os capítulos, elas são representações gráficas de momentos, elas são, enfim, representações gráficas dos contos que abrem o texto sobre cada uma das raças metamórficas. Então, o Pedro escreveu, mandou isso pro Trilha do Vento. Era algo que a gente ainda não sabia, assim, porque numa primeira ideia veio o conto lá que tem o Corvinho e o Carniça, e aí depois veio o conto do Contreira, e aí o Pedro desembestou e todo dia ele me mandava um conto. Eu escrevi isso aqui. Eu falei, vai, que porra é essa? Esses contos vão aonde? Ele, não sei, depois a gente vê. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Foi. Tá, beleza. É aquela coisa que na minha cabeça o troço já começa a funcionar. E aí eu já vejo um conto muito grande e eu começo, eita, agora, 20 anos depois, a gente vai brigar. Mas enfim. E aí esses contos eles acabam servindo como guia, né, para as ilustrações do Trilho do Vento, que são as ilustrações, inclusive fodas pra caceta, que elas dividem os capítulos. Cara, olha só, sobre esses contos eu tenho muito orgulho deles. É a coisa que eu sempre fiz como escritor. Eu sempre gostei de fazer contos curtos, né? Eu não sou de narrativas muito longas, não. Já publiquei um livro de contos, então é o que eu gosto de fazer, acho que é o que eu faço melhor. Só que, não sei, eu acho que eu fiquei realmente muito inspirado ao fazer esses contos todos, porque eu acho que cada um tem um clima diferente, um enfoque diferente. E pra mim, a cereja assim no bolo é o fato de que eu passei isso pro Trilha e ele me devolveu uma ilustração assim, melhor do que eu poderia imaginar, porque primeiro casa perfeitamente com o que eu escrevi, perfeitamente, mas ainda coloca mais elementos, mais sutilezas de familiaridade. Dou o exemplo do conto do Roqueia, que tem uma ilustração que quase todo mundo que viu elogiou, que tem vários elementos lá, tem um Roqueia invadindo uma casinha, e tem uma estátua de Nossa Senhora, tem um filtro de barro, tem várias brasilidades ali que, poxa, trazem o jogo pro Brasil ainda mais. Eu acho que isso daí foi especial. Realmente me emocionei quando vi cada um desses desenhos. Os contos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Normalmente os livros mesmo da White Wolf ou os da Nação que tinham saído, é um conto de abertura. Ou tem um conto que é continuado, enfim. E essa coisa das raças serem muito diferentes, eu acho que cada conto ele realmente já traz o clima da raça, a temática da raça. Aí somado à ilustração, a sensação visual que você tem, e aí tem vários contos, né? Não é só um, é um para cada raça, tirando o de abertura do livro. E ler eles, você já pega qual é a da raça.
que não é aquilo que o Chocos comentou, tipo, um lobisomem que se transforma em gato e não em lobo. Eu acho muito legal para os jogadores e para os narradores se atentarem aos contos. Eu sei que uma galera vai abrir e já vai para mecânica, mas vai para os contos. Os contos explicam muito mais qual é a pegada dos feras. E todos. também o metaplot do livro como um todo. No conto inicial, no conto que abre o livro, no conto dos Koraks, dos Hatkin e dos Naga, tem informação que permeia as ameaças do livro inteiro. Talvez tenha sido a segunda pedra fundamental que a gente tenha colocado no livro quando a gente esboçou aquele organograma, né, Pedro? Ainda chamado de Fera Ferida no meu arquivo aqui do computador. Eu faço a revisão e a diagramação do livro, mas eu e o Pedro, a gente conversou muito sobre o livro. No começo, antes de ter, sei lá, uma linha a respeito dele. Normalmente as minhas inserções são assim, a gente reúne e fala, vamos fazer um livro e tal, assim, assado. Aí eu saio cuspindo umas ideias, o Pedro joga as ideias dele. Normalmente eu bato umas coisas no liquidificador e falo, cara, isso aqui, vê isso aqui de tal livro, porque a gente tem uma mecânica que vai funcionar, que vai encaixar com uma coisa assim. Normalmente eu sou o cara pra integrar essa coisa da mecânica, do plot externo ao Brasil. E aí eu falei, eu lembro da gente conversando, e assim, cara, não pode ser só assim, as raças estão aqui no Brasil e tal. Elas estão aqui no Brasil fazendo alguma coisa, porra. E, né, que tipo de inimigo comum a gente vai dar? Teve uma ideia de o inimigo comum ser o Garou, mas tinha aquele problema, toda aquela discussão que, isso já aconteceu antes e tal, e como é que fica. E, porra, eles estão aqui no Brasil, aí tem a Guerra da Amazônia, tem um foco muito grande nisso, os livros da White Wolf, eventualmente ia ter a Pentex. Então, tá aí, a Pentex vai ser inimigo. Como que vai ser? Pô, só a Pentex e tal, só os caras lá matando a floresta amazônica, não vai dar tão certo. Aí a gente foi trazendo uns elementos, expandindo esse inimigo, e era aquela coisa assim, olha, então beleza, esse livro, esses caras, eles estão contra a Pentex, talvez mais do que os próprios Garou no livro dos Garou, porque a gente tinha só que, tipo assim, olha, esses caras estão aqui, como que eles vieram pra cá é assim. E aí agora, esses caras, eles estão aqui porque eles são daqui. E agora aqui, o que é que eles fazem? Então a gente vamos construir esse adversário, esse mochila de criança aí, pros Basset e pros Ananás e tal. Aí eu acho que essa foi a segunda coisa, tipo assim, não, então o antagonista vai ter Pentex grande, tal, tem que ter uma... E aí isso aparece nesses contos, desde o início, né, o primeiro, o dos Koraks, o dos Hatkin, e aí tem uma outra parte do metaplot que aparece no conto dos Naga, mas aí já tem mais a ver um pouco com os lobisomens. É mais tangencial, mas também faz parte do metaplot. E eu achei legal como que os Mokolé e os Bastet, eles são responsáveis pelo embasamento histórico, aspas, aqui, das raças metamórficas no Brasil. Talvez eles sejam mais nativos do que as outras raças. Não quer dizer que essas outras raças elas não são nativas ou que elas foram importadas para cá, a ideia não é essa. Mas existe um quê a mais de brasilidade ao você falar de uma onça pintada e a você falar de um jacaré do que você falar de uma aranha, por mais que aquela aranha ela só exista aqui no Brasil. Não é nem só isso, Chocos, é também a própria descrição dos comportamentos dessas raças. Os Ananás, eles não vão ter uma dominância sobre a selva, sobre o território, da mesma forma que essas outras, da mesma forma que os Balan ou que os Mokolé. Os Mokolé têm uma questão de ancestralidade muito importante, e os Balan são sempre descritos como muito próximos aos parentes, tanto felinos quanto humanos. Uhum. Então a gente tinha que levar isso em consideração no Brasil. Aí o Ananase, eles são servos da rainha Ananasa. Isso pode se configurar de tantas formas que eles não vão aparecer na centralidade. Os Tumonka também, eles são muito furtivos, elusivos para aparecerem na centralidade. E assim as coisas foram progredindo. E aí a gente tem essas duas raças e os contos delas são uma viagem ao Brasil,
ao Brasil primitivo, talvez, né, sei lá, pré-histórico, na verdade, não primitivo, mas pré-histórico, no sentido dos Mocolé. O conto do Mocolé tem a viagem e toda, a Tata Krenak, a coisa toda. Você vai fazer uma relação com isso, com o metaplot apresentado no Brasil em Fúria. E os Balões, você também vai fazer um metaplot suave ali, mas ligado com o Brasil em Fúria também. Mas aí você tem a época da chegada dos europeus aqui no Brasil, da invasão dos europeus, a tomada de territórios e todas as disputas com os indígenas, com os nativos, os povos nativos aqui do Brasil e tal. Então, achei que ficou bem legais. Os contos, enfim, eu já tinha feito os elogios necessários ao Pedro, devidos, não necessários, mas devidos. Necessário também que ele gosta, mas... A gente não ganha muito, né? Precisa pelo menos ser elogiado. Já a época dos textos, mas eu gostei muito como eles configuraram. E aí a gente tá falando de história, vamos falar então da história do livro e também da história do tal capítulo 1. Então, a história ela é dividida por partes, porque eu acho que cada raça metamórfica vai ter um lugar de fala melhor, de acordo com as eras. Então, eu tinha mencionado que começa com Mocolé e termina com Hatkin. Então, no início, a gente tem Mocolé e sua participação, ou pelo menos a memória de uma participação na guerra entre Tata Krenak e Yukupewa. Isso lá na época da Pangeia ainda. Enquanto os Garou descobriram a história ancestral dessa guerra, os Mocolés se lembram, só que de maneira um pouco diferente. Eles lembram como se Tata Krenak fosse um dragão de fogo e que ele e os antigos reis dragões tivessem batalhado juntos contra a extinção e perdido. Só que ao batalharem, tivessem conseguido permitir com que a raça prosseguisse existindo na forma de Mocolé. Então, Tata Krenak, de certa forma, está relacionada à origem da raça dos Mocolé. O Jefferson tava falando que ele nunca viu graça em Mocolé ali no chat, mas que, né, tem um tesão diferente nessa coisa do Brasil. A Gabi tá falando que nunca gostava dos Fera, mas que mudou de ideia com sangue nativo. E eu tô falando que eu não gosto dos Mocolé porque o cara vira crinos pra comer uma samambaia que tá no alto. Vai tomar no cu. Tem quem gosta, não falo nada. Se parece até filho de Gaia, não vai ter gente que vai gostar de Mocolé, porra. Eu vou guardar todas as minhas críticas aos Mocolé pro Garowcast sobre Mocolé. Um dia vai acontecer. Mas eu acho muito legal a parada da amnésia, da ancestralidade. Acho que isso daí é fantástico. Curti muito usar isso no Brasil. Refazendo o jabá, a ilustração dos Mocolé, essa questão da amnésia, o Trilha conseguiu mostrar a amnésia de forma gráfica. E é muito foda essa ilustração, que tá no livro. Onde você falou mesmo que consegue o livro? No História Telesvault, no esquema pague quanto quiser. Se tiver dúvida, tem link aqui no post do Garocast especial. Mas enfim, falando então da história, é claro que a gente não vai dar todos os spoilers do livro, pelo amor de Deus, né? Até porque a gente quer que vocês baixem o livro, que vocês comprem o livro lá no História Telesvault, no Pague Quanto Quiser. Pode ir lá, você pode colocar o 0, pode colocar $100, ninguém vai julgar, não tem nenhum tipo de problema. Não, tá, vamos julgar positivamente. É anônimo, não é? Pô, mas sinta-se abraçado. Não, mas a gente manda um e-mail. Porra, White Wolf, peraí. Quem foi esse? Mas enfim. Então vou perguntar pro André, porque o Pedro é o pai da criança e pai não tem filho feio, né? Tem aquela história assim. Então, só os Fiana. Só os Fiana. Não, o pai sempre acha todos os filhos bonitos e tal, aquela coisa toda. Mas qual dos filhos, então, nessa parte da história aí, André, você achou mais bacana? Eu acho que a história dos Balan, ela é mais palpável para quem tá acostumado a jogar lobisomem. Então ela te traz mais para a questão da Segunda Guerra da Fúria e tal. Mas eu gosto da história dos Nagá, que eu acho que traz um rolê diferente também. Enquanto os Balan te traz uma proximidade com o que a gente já sabe e está acostumado com a história dos Nagá
não é tão alienígena que nem a dos Ananase, mas ela também te dá uma outra visão do jogo. Entendi. Eu acho que os Balan, eles são muito responsáveis por essa identificação com a história, não só do jogo de Lobisomem e Apocalipse, mas também com o que a gente entende por história do Brasil, que é, chegaram os portugueses aqui e saíram matando os índios. Então, basicamente é dentro dessa ótica, né? Não tá errada, mas ela tem um foco muito grande nessa parte da história. E aí a gente tem essa identificação fácil, né? Com a coisa. E aí eu acho que ela ganha uma relevância muito grande, porque ela salta aos olhos do leitor, porque você vai ler e você vai saber do que tá sendo falado ali e tal. Mas, cara, eu gostei muito dos Mocolé e dos Roqueia. Os Roqueia sempre assim, dentro ali de um universo muito próprio deles, né? E inclusive no conto passam gerações, mas passam séculos da história brasileira vista por debaixo d'água, de forma que o cara acaba não vendo nada, né? É curioso isso. E eu achei muito interessante, né? Tem a história toda, a ligação e permeia um pouco a coisa do navio negreiro e tal, e como que os caras viam aquilo ali. Eu achei bem legal. E a coisa da história mitológica dos Mocolé. Mas acho que Roqueia foi algo que me chamou particularmente a atenção. Obrigado, gente. Você tem algum favorito? Na parte de história, acho que Balan. Porque a questão é que eu já tinha decidido, né? E eu acho que é o que é mais coerente mesmo, que os Balan sejam a raça hegemônica. Claro que não é a única, mas se fosse ter um equivalente a um preso de prata aqui, teriam que ser os Balan. Não como se eles fossem líderes dos outros, mas eles são realmente a força poderosa aqui. E aí eu achei que era o espaço de explorar uma história palpável, uma história real, não só mitológica, e trazer uma perspectiva trocada do que a gente costuma aprender em história. Eu não estou querendo me vender como o mais desconstruído dos escritores, mas acho que o lance de tentar fazer história decolonial, pegar mais o olhar do nativo, né, do indígena, ao invés de traçar a história a partir dos portugueses, isso me interessou. Eu vou pular o capítulo 2, a gente acabou falando dele. Sobre o capítulo 2, agora eu tô curioso. É no capítulo 2 que tá a mecânica, mas é também onde estão os contos. Qual é o conto que vocês gostam mais? Ananase. Assim, eu gosto muito do Roqueia, mas o do Ananase eu acho uma pegada bem surpreendente, assim. Eu sei que o Pedro queria que a gente falasse o dos Balan, mas pra mim... Eu gosto muito dos Balan, cara. Eu tenho Os Balan eu terminei de ler, era muito grande. Eu tenho problema com o conto dos Balan, porque eu não consigo... Tem muito tempo a primeira vez que eu li os contos. E aí depois eu fui reler para editar o livro e para diagramar o livro. E aí eu não consigo sair, porque a gente não brigou, mas foi uma coisa... Na hora, no final, eu falei assim, Pedro, a gente precisa reduzir esse conto. O conto, tipo, das outras raças, ele tem uma página e meia. Esse aqui que tá com 2 páginas e meia, cara. Aí o Pedro, eu gosto muito desse conto, não dá. Aí eu, tá bom, então não tem jeito. Aí ele, não, peraí, deixa eu ver aqui. E aí ele acabou mexendo no conto, ele, não, eu gosto muito desse conto, tá no meu coração e tal, etc. Beleza, o conto ele é bom, só que eu não consigo, quando você me pergunta qual que eu gosto mais, dentro do Balan, por exemplo, dentro do meu pensamento é assim, esse conto é grande. Pra onde ele tá no livro, ele é grande, sacou? Tipo, eu não consigo tirar esse sentimento. Então, ele é bom. Mas eu vou falar que o meu conto favorito, eu sei que o do Pedro é o Balan, André Ananase. Ananase é um conto bem legal. Bem legal mesmo. Mas eu gosto muito do conto dos Hatkin. Porque ele é... Pô, ele termina com Sepultura. Começa por aí. Ele termina com Sepultura. Vamos detonar essa porra. Então eu já adorei. Porque o Max Cavaleiro é puta Hatkin mesmo. Mas enfim. E eu gostei do conto porque... eu acho que ele traz a coisa do metaplot do jogo,
né, do que vai permear a coisa, Pentex e tal, o Samsa e por aí vai. A gente acabou ainda não falando do Samsa, mas a gente chega lá. E ele fala também do como que é tipo assim, como que é a raça metamórfica hoje. Porque tem o lance da história dos Balan, e essa história ela tá lá, e só que você não joga com aquela história. Digo, você pode, nada te impede de jogar sangue nativo usando 1500 ou qualquer coisa assim. Só que ainda assim o conto, enfim, e aí esse conto ele tá lá. E o conto do Hatkin me deu essa ideia de que, olha, tá aí o jogo de raça metamórfica atual, dentro do plot do sangue nativo, entendeu? Então, por isso o Hatkin. Sim, tem uma coisa sobre os contos que é o seguinte. Originalmente, quando o Shokuz ainda não tinha mudado a estrutura do livro, cada conto acompanhava a parte de história. E aí, eu acho que a coisa ela talvez fizesse um pouco mais de sentido, porque na parte de história dos Balan, eu tô falando sobre a relação deles com os indígenas. Então, o conto também foi um conto de 1500 e pouco, lá na Guerra de Bertioga, com Hans Staden e os canibais. Então, fazia um pouco mais de sentido ali, sabe? Mas eu acho que é legal que cada conto ele pode representar o Brasil em uma época, em um lugar diferente. Mas eu concordo contigo que aquele conto e também aquela parte do livro que está mais direcionado para o jogo que a maioria das pessoas vai jogar é o do Hatkin ou do Corax. A gente chega no capítulo 3, que é o capítulo de personagens, certo? Seriam os NPCs, os fera famosos, aqui os fera ferida, né? A gente usa esse título pro capítulo 3, onde a gente dá algumas fichas e algumas histórias sobre alguns feras. Eles nem de perto a gente pretende fazer a totalidade dos feras, pelo amor de Deus, não ia fazer o menor sentido, mas eles estão ali, alguns bem alocados em um determinado lugar, ou ainda em um determinado período histórico, né? E, enfim, é isso aí. Como é que foi a composição? Porque eu identifiquei alguns personagens, outros personagens não. O pessoal que tá aqui no Caerne, eu sei de gente que mandou os personagens. Tem um link que mandou duas ananás, eu acho. Teve a Bibis. Como é que foi essa ideia aí? Bom, antes tinha muito mais personagem. Tinha, talvez o triplo de personagens. Só que o livro ia ficar muito grande. E aí eu fui selecionando dentre os NPCs criados aqueles que eram ou mais criativos, ou então que participavam mais do plot mesmo. E teve outros que eles não foram jogados fora. Eles só foram realocados para publicações futuras. Teve Balan, que foi para o livro do André, Hatkin também. Teve Corax, que foi para um livro de aventura. Então, eles ainda existem em outra capacidade, né, em outro lugar. E teve isso mesmo. Tiveram algumas participações aí do pessoal aqui do Discord, de ouvintes. Só que não foram tantas. Teve a Bibs, que ela mandou, na verdade, o primeiro personagem dela da White Wolf, que foi uma Balan, e aí eu criei um personagem inspirado nela, que é a Gabriela Persegue Aventuras. Entendi. E o Link fez 2 personagens, me ajudou a criar um vilão e também a fazer um Ananase mais bonzinho entre aspas, mais próximo do ideal das outras raças metamórficas e dos Garou. E teve também uma dupla de personagens que eu criei conjunto com o Skarma, que foi o Roqueia Scumbag Kill e também a dupla Hatkin e Andarilho do Asfalto, chamados Ratatá Bola Murcha e Boca de Lobo. Teve amigo nosso no livro também. Teve. Disso eu tô ligado. E já esquecendo, teve também uma participação do Bruno Gabriel, que é lá do Garou Nordeste. Já estava conversando com ele sobre materiais que a gente vai produzir também. E ele me ajudou a construir uma Balan do Nordeste, ali da Paraíba, que tem ascendência indígena, porque é uma coisa que é bem importante para ele. Então, eu não queria
invadir o território de outra pessoa. O cara tinha uma ideia mais formada, então ele me presenteou com o personagem Manchas da Noite. É interessante porque assim, vai ter personagem posto 5, super poderoso, mas também personagens corriqueiros. E eu acho que eles são muito variáveis e dá pro leitor que não está acostumado com os feras ver possibilidades de como colocar eles. Então é isso, tem o personagem do Metaplot que você pode pegar e usar como super vilão da sua campanha. Mas tem os outros que você pode usar como inspiração para os seus próprios. Tipo, a gente fez tem 3 Mocolés completamente diferentes um do outro, mas ainda trazendo a coisa da ancestralidade, da memória, mas como cada um deles usa isso. Os Hatkin da loucura, acho que Hatkin foi o que a gente mais cortou no livro. Hatkin. Mas mesmo assim, tipo, como é que tem o Hatkin loucão completamente, mas um outro que tá mais inserido numa sociedade. Então esse lugar é bom pelas histórias para ver todas as... Não todas, né? Algumas possibilidades, mas para abrir caminhos para a criação de novos personagens para os jogadores e para os narradores que estão com o livro. Ah, sim, o Denison tá aqui comentando que tem um mocolé dele também. Michel Olhos da Aflição, se eu não tô enganado. Foi a participação dele. E tem o Selvagem. O Paulo Selvagem que é um também. Garou, né? A gente chega nos Garou depois. O capítulo. O que foi, Show? Que você tá rindo do Paulão Primitivo? Ai, bicha, o ódio que eu tive do Pedro nesse dia. Por quê? Não por causa do personagem. Ah, a gente chega lá. Não por causa do personagem, a gente chega lá. Tá bom. Ai, tá, já vamos logo pro né, que já é o próximo capítulo, não é isso? Ele tá nessa parte, né? Tem a parte do Esfera Ferida, e aí tem uma questão interessante. A gente não falou de Pumonka. Os Pumonka existem no Brasil, só que aí existe um Pumonka em específico, um indivíduo muito importante, que, apesar de muito importante, não é famoso, que ele justifica a grande ausência de Pumonka no Brasil. E nessa parte do Pumonka, não só dos indivíduos, mas o capítulo 2, ele termina ele termina lá com os Roqueia, né, seguindo a ordem alfabética, e depois a gente vai para a parte de outros fera, a gente traz mecânicas sobre como que você vai fazer para jogar com o seu Roqueia, sei lá, como é que ele evolui de posto, quais são, o que ele tem de regeneração, gnose, sei lá, essas paradas aí, das outras raças. E aí a gente tem também os outros fera, então tem um parágrafo falando dos Nuisha, que inclusive, muito obrigado, Pedro, eu adorei a ideia do Guarani-Guaraná, que não é isso? Guarani-Guará, que ele pregou uma peça falando que o Lobo-Guará era um metamorfo, um Garou. E aí a gente fala dos Kitsune e tal, etc. E tem uma parte grande ali dentro a respeito dos Pumonka, explicando toda essa situação. O lance dos Pumonka foi tipo assim, foi pra mim, a grande questão editorial a ser decidida e tal. Eu fiquei me debatendo internamente durante vários dias se eu ia fazer isso, porque eu sinceramente estava com muita preguiça de traduzir mais coisa. Mas o lance era... Eu vi. Caraca, eu escrevi quase 200 páginas, Chocos. Mas então, o lance do Pumonka nas publicações da White Wolf, fica muito claro que eles são quase que exclusivos dos Estados Unidos, da América do Norte. Que eles estão muito localizados lá. Só que, embora a gente não chame de puma, aqui na América do Sul tem onça parda ou sussuarana, que é o mesmo bicho. Então, é muito complicado a gente dizer que não existiria um Pumonka aqui. Só que a White Wolf já pregou uma coisa, então eu tive que, fazer um malabarismo ali para encontrar um jeito deles estarem e não estarem. Deles poderem existir aqui, mas não exatamente como as outras raças metamórficas nativas. Então tem uma situação muito peculiar para os Pumonka. Então existe um personagem, no livro tem mecânica para jogar com Pumonka, só que eles não são considerados as raças que estão aqui presentes, pelo menos não na atualidade. Vamos lá pro capítulo 4, então.
E aí, deixa eu já falar logo do negócio, Pedro, que eu tava te falando que eu fiquei Do com ódio. Paulão. Porque, não por causa do personagem, não é isso. Mas o Pedro, depois que ele escreve o capítulo, a vontade que eu tenho é de, tal qual o hacker lá dos andarilhos do asfalto, é viajar no impulso elétrico que seja, ir até o computador do Pedro e tirar todos os dados a respeito daquele capítulo e trazer pra mim pra eu poder fazer a revisão. Porque o filho da puta não para de mexer no negócio. E aí, Cara, é difícil saber quando acabou. e aí eu já tinha diagramado, eu já tinha revisado o capítulo 4. Já tinha diagramado o capítulo 4 e tal, tudo. Sei lá o que eu tava fazendo. Aí o Pedro vira pra mim e fala assim: aqui, entrou um personagem novo no capítulo 4, fiz o Paulão primitivo. No dia, eu acho que eu nem respondi ele, eu só falei assim, beleza. E eu não podia estender o assunto, não, porque eu ia brigar demais da conta. Mas tipo assim, filha da puta, para de mexer no texto, desgraça. Era tipo isso. Então, aí foi no dia, eu lembro disso, que eu falei, não é possível. Desligar Mas olha só, virar a mesa, assim, saca? sobre o Paulão primitivo, né? Deixa eu comentar aqui. O pessoal que ouve o podcast sabe que eu não sou muito fã dos Filhos de Gaia. E aí eu sentia uma urgência, uma necessidade muito grande de colocar Filho de Gaia nesse livro, não só um, porque no Brasil em Fúria a gente já estabeleceu que eles têm uma preocupação muito grande, tanto ambiental, quanto com as causas do Esfera. Então não podia deixar de fora. E aí eu já tinha criado um NPC que tá no Sangue Nativo também, e eu gosto dele, só que ainda não tava... Saca? Não Pelo tava visto não badass. gosta tanto. Não, eu gosto do personagem. Eu gosto do personagem. Eu acho que ele cumpre um papel importante. Só que ele ainda não tava badass, entendeu? Ainda tava muito filho de Gaia. E aí eu queria uma coisa mais, saca? Mais selvagem, mais bruta. E aí aqui no Discord a gente tava trocando uma ideia casual. E o Paulo, o escudo de Gaia, tava falando sobre o estilo de vida insano que ele vive, entendeu? De cagar no mato em balde e lavar a bunda com chuva. Então eu falei, caraca, eu tenho que fazer esse personagem. E foi isso. Abraço, Paulo. Aí o capítulo 4, ele fala sobre, então, os antagonistas, né? E aí aqui, ele começa com a Pentex Brasil. Ele começa, então, com a Pentex Brasil. E aí, como é que foi essa parada aí? Foi engraçado, não? Fazer a Pentex foi divertido. Vou deixar o André falar, porque foi a maior participação dele. Eu acho que a Pentex, eu acho que assim, já é uma coisa pouco usada pelos jogadores também, porque não chegou realmente em português, né? Que tem todas as subsidiárias, todo mundo fala, é uma empresa da Pentex. No material da White Wolf tem quais são essas empresas e o que elas fazem, né? E elas não... Assim como a gente tem que adaptar os Garus para o Brasil, os Feras para o Brasil, mesmo o Balan, que está escrito pela White Wolf, que é do Brasil, eles não falam nada daqui, deles, né? A Pentex, eles também não. E essas empresas gringas não têm cara das nossas empresas, das coisas que estão aqui. E a gente não queria só que eles tivessem vindo e colocado as empresas. A gente queria dar uma cara nossa. No Amazon conta um pouco de como eles chegaram no Rio de Janeiro, que tinha o... Nossa, eu não lembro o nome, é uma sigla. Olha, pra fazer alguma justiça ao Amazon, que a gente sempre critica, eu gosto da parte da Pentex. Porque, pelo menos, tem uma justificativa de um vilão no livro de cenário. Coisa que não acontece sempre, né? Acho legal. E a Pentex chegou e tinha o rolê da Pentex na Guerra da Amazônia, mas que eles tinham uma estrutura no Rio de Janeiro. E no Brasil em Fúria já trazia os escritórios e o vilão da Pentex, que é o Glauber, para São Paulo. E a gente falou, como é que a gente tira esses personagens que eram do Rio, essa mesa diretora, e vira esse de São Paulo? E a gente começou, foi uma noite, falando, tal empresa, tipo, a Edron Oil, que é ela no Brasil? O que representa ela? Quais são as coisas? E foi um momento muito gostoso de ir criando e achando as coisas e fazendo os paralelos. E acho que a gente colocou praticamente todas as subsidiárias de lá com suas representantes com a nossa cara. A gente não colocou todas, porque tem algumas coisas que não tem nada a ver com o Brasil. Tipo a indústria armamentista. Que Exatamente. Lá, indústria armamentista, desenvolvedora de videogames.
A Telos Enterprise não tem. Algumas outras a gente foi deixando com um enfoque diferenciado, ou então ausente mesmo. Mas vocês foram dentro da... Os videogames vêm no supermercado tudo, no hipermercado tudo, então eles vendem de alguma forma aqui. Sim, vocês foram dentro da coisa do alto escalão da Pentex, né? Porque ele também é dividido assim, onde ele tem a empresa mais importante, que é a primeira é a Andron Oil, mas que atualmente, lá em 1990, ela já tinha sido substituída nas participações de lucro, por exemplo, para a Magadon, que ela acaba sendo maior do que a Andron nesse sentido. Mas, enfim, ela tem as cabeças da Hydra, da Pentex, então as principais, elas estão sim representadas aqui no Brasil. E eu achei engraçado quando o André foi falando que foi engraçado, foi divertido, a gente foi fazendo isso, dando brasilidades, e ele esqueceu de falar também que vocês foram fazendo isso de maneira a evitar o processo. Então... Isso a gente não precisa falar sobre quais são as referências, mas eu acho que elas estão lá para quem souber ler e interpretar. Para bom entendedor, é bem fácil saber do que a gente está falando. Tem alguma coisa, teve uma parte nessa criação que eu achei muito legal, que foi quando a gente estava fazendo a Libra SA, que é a indústria de pesquisas farmacêuticas que vai tanto ter um ramo de desenvolvimento de cosméticos quanto fármacos, né? E aí essa parte foi legal, porque eu e o André, a gente chegou num nível de discussão sociológico, do tipo assim, a gente falou, olha, o Brasil é um dos países que mais se vende cosméticos e existe um forte lobby das igrejas evangélicas no desenvolvimento dessa indústria, né? Porque emprega muitas mulheres, né? Geralmente mulheres, em situação periférica, e aí a gente também teve o debate sobre afastar uma demonização à igreja, porque isso é relativamente positivo e tal. Então, essa criação da parte da Libra SA e da drogaria, eu achei muito legal de fazer. Mas teve também a parte que foi simplesmente engraçada e divertida, que é criar a Pátria Canina, o D10 e coisas do tipo. Pátria Canina, para mim, é a melhor empresa que tem. Olha, o D10 eu acho que foi também... O D10 foi mais contribuição do André do que minha. Eu acho que foi muito legal, porque quando a gente pega os livros mais antigos da White Wolf, a parte de tecnologia e de ciência, ela é defasada. A gente fica comentando isso, né? E aí tem várias empresas na Pentex que existem correlatos no mundo atual, mas não existia uma grande startup, saca, de tecnologia. E aí o André trouxe a D10, sendo essa mega empresa de telecomunicações e serviços de aplicativo. Achei foda. E tem a Pátria Canina, que é a piada em cima de uma piada, né? A própria White Wolf, ela tem a Black Dog, que chegou a lançar livros mais adultos, talvez, de temática mais pesada, dentro da White Wolf. E aí eles brincam com isso, falando que a Black Dog pertence à Pentex e que eles têm o jogo lá, Lycanthrope, The Rapture, e entre outros, né? Aí eles vão brincando com cada uma das linhas e com os próprios diretores da White Wolf da época também. Aí o Pedro inventou que tem uma Pátria Canina, onde falam-se sobre... Tem um podcast sobre um Lycanthrope, The Rapture. E que tá todo mundo virando FOMO. Será que o Pedro inventou? Ou será que ele tem um pedido de socorro? André, até mesmo na litania negra da Wyrm, tá falando lá, né, que não erguerás o véu. Essa parte vai ser cortada do podcast. Dentro da Pentex tem os projetos especiais ainda, né, que eles não são essa parte mais terceiro setor que lida com o cliente, e sim são as operações secretas da empresa, dirigidas quase que exclusivamente pelo Glauber Schneider, que é o grande diretor da Pentex Brasil, né? Apresentado lá no Brasil em Fúria. E aí tem dois grandes projetos, que é o projeto do Samsa, que eles desenvolvem uma nova raça metamórfica
Então lá no livro também tem a mecânica para usar esse bicho, só que ele funciona como vilão, gente. Não é só a questão da temática, é porque não vai ter graça jogar com Sansa. Eles são criaturas bestiais. Mas eles surgem como uma tentativa da Pentex de fazer uma nova raça metamórfica, justamente para combater os Fera. E essa raça é uma mistura de homem com barata. E isso é muito importante no metaplot do cenário, porque o enfrentamento que os Hatkin estão tendo na atualidade e que os Korax estão tendo notícia é justamente um ataque coordenado feito pelos agentes da Pentex com o Sansa nesses ninhos dos Hatkin. E talvez essa ameaça se estenda para as outras raças metamórficas também. E isso tem envolvimento da Pentex e da ADN. Então é como se fosse uma grande hidra. Não é um vilão que dá para cortar a cabeça e ele morreu, né? Tem várias frontes. E por isso que o metaplot ele acaba reunindo os Garou em torno de uma ameaça difusa, que é a Pentex e seus asseclas. Seus asseclas, isso, seus funcionários. E é legal a parte do Sansa, porque ela traz o jogo também pro W20, né? Os Sansa, eles são apresentados pela primeira vez no livro da Wyrm, da edição de 20 anos. Então a gente acaba trazendo essa coisa, deixando o cenário brasileiro e o universo do Brasil em Fúria em pé com os acontecimentos, né? Porque assim, a gente já tinha o problema de ter que trazer as raças metamórficas para cá no sentido mecânico, os lobisomens no sentido conceitual, talvez, da coisa, e aí a gente vai fazendo e vamos trazendo o cenário para cá. Ao mesmo tempo, a gente tem que correr atrás das coisas que estão acontecendo com o cenário de Lobisomem Apocalipse, pela White Wolf, Onyx Path, Paradox, você escolhe aí Black Dog, você escolhe aí qual Hydra da Pentex que tá fazendo a coisa de hoje em dia. Mas a gente tem que correr um pouco atrás no sentido de que o lobisomem dos anos 90, da segunda edição da capa vazada, ele veio já pro Brasil. Ele ficou daquele jeito, ele teve aqueles suplementos, bom ou ruim, foi o que teve. E depois teve a terceira edição, que ela é praticamente inexistente no Brasil, o W20, que ele não acontece. Então a gente tá... Tipo, vamos tirar um pouco aquele lobisomem da capa rasgada. Eu adoro o livro, mas a ideia, eu digo, a gente tem que dar uma atualizada naquela conversa e tentar acompanhar as coisas que estão acontecendo para poder, sei lá, da maneira mais oficial e mais legal possível, fazer com que o leitor do material do Nação Garou, você esteja pareado, talvez, vamos dizer assim. Não sei se é a melhor palavra, mas que você esteja pareado com o jogo a maneira como o jogo está se atualizando lá fora, né? Então, acho que vai fazendo um paralelo com essa coisa. Eu acho que o Sansa dá uma puxada interessante no sentido de... Essa é a Pentex atual, né? Porque ela não é só a coisa da empresa, como se disse, a coisa do terceiro cliente. Vamos sacanear o cara que tá comendo um sanduíche ali. E tem também o segundo projeto especial, que esse é mais secreto ainda, que tá ali próximo, que é o Agente Sigma, né? Que aí foi um embate terrível que eu tive contra o André, porque a mão do combo pesou. A gente tava falando, né? Então tem que ter um agente da Pentex, fudidão, forte, pra ser um grande vilão. E aí a gente trouxe uma coisa que não tá mecanicamente descrita, tudo, mas dá pra usar, que é a questão do drone, que também não tem no Brasil. Seria o Fomor da Weaver. E aí eu falei, não, beleza, vou fazer esse vilão. E aí eu montei uma ficha de boa. E eu recebo uma ligação do Pedro falando, tipo, cara, você vai matar todos os jogadores que forem jogar. Tá doido? Tipo, os caras chegam perto, não pode usar dom, não pode se transformar em lobisomem, você vai fazer todo mundo jogar com humano sem rolar dado? Eu falei, não era pra ser um vilão muito forte? E aí a gente ficou uma noite discutindo, tipo, não, corta esse poder, não corta esse poder, faz isso, não faz... Então, assim, não usem o Sigma que tá no livro, ele tá fraquinho. Vai Release sair... the Combo Cut. A versão Combo Cut.
Não, mas é um vilão legal. É um agente da... O conceito dele, agora não falando da ficha, é o agente da Pentex de campo que vai pôr terror nos feras que forem jogar, assim. Tipo, dá pra ser um bom vilão. Ele é um dos bonecos da Pentex, que não é uma coisa que você vai lá e vai acabar com ela, porque tem essa questão da Hydra, né? Tipo, você destrói a madeireira aqui, não acontece nada. Ela vai continuar se desenvolvendo. Então, na parte dos fera, a gente apresenta feras bons e ruins, do mal ou de Gaia. Aqui nessa parte são só vilões, mas tem entre esses vilões alguns Garou também. Então a gente tem o Mandarilha do Asfalto, que eu curto demais esse personagem, fiquei muito feliz de ter criado e da forma como ele ficou, que é uma personagem chamada Bossa Nova, que ela tem uma ligação direta com o conto dos Naga, eu gosto bastante. Tem uma dançarina da Espiral Negra e outros, né? Eu acho essa parte bem foda, curto bastante. E tem a Insurreição da Fúria, né? Também nesse mesmo capítulo aí. Coalizão, pode chamar assim? Acho que menos do que isso, porque foi um dos parâmetros que a gente estabeleceu lá no início, né? Antes de ter a primeira palavra escrita. A gente tinha que definir os metamorfos, esse era o primeiro pilar, quais iam estar aqui. Tinha que definir o grande vilão, que é a Pentex. E a terceira questão é que não ia ter um Ahad ou um Rengeokai no Brasil. Mas eu acho que era preciso existir pelo menos uma coisa muito embrionária dessa coalizão de fera. Então, assim, a minha definição da Insurreição da Fúria, ela é um movimento social que não tem representatividade política nem espiritual. Então não tem nenhum espírito abençoando esse grupo, nada do tipo. As matilhas, ou sei lá, o conselho dos Balan, o parlamento das Gralhas, eles não vão reconhecer o grupo dos insurreicionistas, mas é como se fosse uma coalizão que luta pelo direito de todas as raças metamórficas nativas do Brasil. E eles estão reunidos muito por conta da presente ameaça da Pentex. Então não é uma coisa tão ideológica, é uma coisa bastante pragmática. É uma união para a sobrevivência. Então tem essas diferenças em relação ao Ahad ou aos Rengeokai. Mas poderia ser considerado uma fase mega embrionária de uma coalizão forte e grande. Um conceito de ideias, pelo menos por enquanto. Vamos ver que tanto que os Hagabash, os Korax, que tanto que a galera sai espalhando a palavra pra ver. É curioso que a gente tá gravando isso no dia 21 de abril. E essa Insurreição da Fúria foi inspirada na Insurreição Mineira, nas histórias de grupos insurreicionistas do Brasil, não só no grupo do Tiradentes, mas também a Conjuração Baiana e outros. Quem sabe aí, num futuro aí, ó, a gente... Ó o próximo livro surgindo. Mas, enfim. Você não falou pro Chocos ainda, Pedro? Ainda não. Ele não tá sabendo disso. Eu não quero saber de mais nada. Agora... Só quer pegar o livro quando estiver pronto, né, Chocos? Mas aguardem as continuações do Caminhos do Brasil. A gente chega então ao capítulo 5, que é o capítulo então que fala sobre... Ele é quase um apêndice, a gente sempre tem isso, novos dons, novos rituais, novos espíritos e por aí vai. Então a gente traz ali uma corte espiritual, né? Uma ampliação dessa corte espiritual. Tem o Jógolas, o cavalo Jógolas. E tem também os totens dos biomas, né? Que eu achei bem especial. Os totens dos biomas, eu pensei em fazer uma contraparte aos lobos de luna. Os lobos de luna, eles são uma coisa bem exclusiva dos Garou, e é o que dá poder a eles aqui no Brasil, poder espiritual, né? É o que permite eles acessarem a gnose. E aí eu pensei, bom, seria interessante ter uma corte espiritual equivalente
que justamente rejeita os Garou. E como não existem lobos nos biomas brasileiros, eu pensei, bom, os pai e mãe biomas. Aí foram os 6, acho que são 6, né? Biomas brasileiros. E aí eles acabam funcionando como. Eles acabam funcionando como totem, né? Eles funcionam como totem para Mocolé, como Jamak para os Balan e como espíritos aliados para as outras raças metamórficas. Os Garou nunca conseguem a bênção desses espíritos. E é isso. Tem um motivozinho aí. É. E aí, a gente chega nas palavras finais e beleza, né? E são 175 páginas aí que para vocês desfrutarem a respeito do sangue nativo, disponível no Storytellers Vault, no esquema do pague o quanto quiser. De 0 a o valor de um carro popular que você quiser colocar por lá, tá, tem nenhum problema. Mas fica a cargo da imaginação e da carteira de cada um, vamos dizer assim. Sim. Bom, e para ser bem sincero, dá vontade de querer continuar vendo materiais de alta qualidade para o Lobisomem Apocalipse no Brasil. Não é um pré-requisito, mas certamente ajudaria a gente a continuar empolgado. Como o André já disse, já temos outros materiais aí já engatilhados, já em fase de desenvolvimento. E sobre o Storytellers Vault, queria oficialmente pedir, assim, tipo, tal pague quanto quiser. Então, você não vai lá pagar e tal. É feito para isso também, então não tem problema. Mas, assim, baixe pelo Storytellers Vault. Não manda o PDF para outra pessoa porque ela pediu. Manda o link do Storytellers Vault, porque, tipo, ela vai pagar de graça. Ela não vai pagar nada do mesmo jeito. Mas é importante que seja baixado de lá, na maneira oficial, que a gente sabe quantas pessoas baixaram. Isso é importante pra gente, né? Porque a gente vai ter noção dos downloads e a própria One Bookshelf, que é quem organiza o Storytellers Vault, também vai ter noção disso daí. Isso ajuda a gente bastante nesse sentido. Falando de ajuda, vocês mencionaram aí a respeito de ajudas, a gente tem ilustrações do Skarma, tem ilustrações do Gus, tem as ilustrações do Trilho do Vento que já foram ditas, do Corvinho, tem participação através de debates e trocas de ideias do Bruno Gabriel, do Garou Nordeste, a Bibs contribuiu, o Link também... O Curi também contribuiu. Curiosidade do Infante também. Tem toda uma galera que está ali nos agradecimentos especiais que, enfim, elas estão lá no livro. Estou agradecendo a todos vocês. Mas eu quero sair um pouco da parte da ajuda e falar da dificuldade. Eu quero saber o que foi mais difícil de fazer e qual, além da dificuldade da porra da White Wolf de ter pack de imagem só de lobisomem e a gente não consegue achar os outros bichos para ilustrar o livro. Cara, essa parte das imagens foi foda, porque, como você disse, tem coisa pra tudo, mas é impressionante como existe imagem de ananás que não tem de Balan, saca? Isso é de cair o cu da bunda. Por que não tem mais imagem de Balan e de Mocolé, sabe? Enquanto outras coisas são tão presentes, mas tudo bem, porque acabou abrindo o espaço e a necessidade da contribuição da galera aí, do Skarma, do Gus, do Corvinho e do Trilha, que trouxeram imagens ótimas. Mas assim, falando da minha maior dificuldade, era encarar o livro, porque ele é muito grande, sabe? Toda vez que eu sentava na frente do computador para mexer com aquilo, era aquele acachapamento de falar assim, cacete, é muita coisa que eu tenho que lidar, é muito ponto, e tem que ajustar e apertar cada parafuso para a coisa ficar ordenada. E como o André já mencionou, meu processo criativo ele não é cronológico e linear. Eu vou criando uma coisa e depois eu tenho que voltar e rever, e voltar e rever, e voltar e rever. Então, como foi o maior livro que eu já escrevi na minha vida, acabou sendo um pouco intimidador, dantesco, saca? De ficar assim, caralho, meu Deus, os fera,
mas no final deu tudo certo. Pra mim, o mais difícil de tudo, eu acho que tem a ver com o tamanho do livro, mas foi assumir o que ia ser cortado. Porque tem muito material legal, tanto criado pela Nação Garou, quanto das coisas a serem traduzidas. E conversado também. A gente traduziu e falou, cara, vai cortar. Putz, vamos explicar direitinho cada um dos augúrios de Mocolé. Putz, Não vai. Mas então a gente fala mais ou menos o que é. Mas o dos Hatkin tá inteiro. Porque tem uma diferença maior, eles ganham outros poderes. E aí, assim, a vontade era ter tudo mesmo. Uhum. E tem tudo pra jogar. Mas deu uma Dó, mas assim, ia ser o triplo do tamanho ainda. e já é grande. Então o mais difícil foi o assumir, tipo, vou cortar isso, gosto muito, mas tá fora. Eu acho que entender o livro com o que ele é o mais difícil, porque ele não pode ser um livro de raça, assim como ele também não pode ser um livro compilado de raça. Ele tem que ser mais do que isso. Então ele vai ter que ser um livro das raças no Brasil, mas a gente tem que trazer essas raças. Então ele tem vamos dizer assim, ele tem a parte de história e ele tem que ter a parte de mecânica. Como que isso vai ser dividido no livro? Que tanto de mecânica, que tanto de história que o livro vai exigir, né? O que da história que eu não posso abrir mão e o que da mecânica que eu não posso abrir mão. Então acho que essa coisa foi difícil, né? De mensurar o livro, com qual régua que eu vou medir o sangue nativo, né? E nada impede também de, em outros suplementos que sejam mais localizados ou que tenham uma temática específica, que a gente acaba trazendo outras coisas, né? Uhum. Eu cito, por exemplo, as raças satíricas da Pentex. Não existem só os Sansa. Tem os Anurana, tem os Yeren, tem outros aí também. Então os homens rinoceronte... Puta. Esse nunca vai fazer parte do Brasil. Mas eu poderia... Foxstead é foda. Tudo bem, quando tiver Tartarugas Ninja a gente joga. Mas o lance é o seguinte, por que eu não trouxe os Anurana, né? Porque eu acho que eles não vão ter uma participação no metaplot tão decisiva quanto o Sansa. Então eu acho que existe um momento e um lugar para essas outras coisas serem expandidas. Aqui, o sangue nativo é o módulo básico de Fera no Brasil. Então ele tem que ser encarado dessa forma. Um livro que traz mecânica básica para você jogar, traz cenário básico para você jogar, e ele ainda pode ser expandido, assim como o Brasil em Fúria foi expandido também. Está sendo. E vai ser. Então, estamos aí junto com a nossa ideia de sempre a cada lançamento trazer algo novo. Então, o Sangue Nativo ele vem com essa ideia. A gente trouxe os Fera e os biomas e a Pentex Brasil. Então, tem muita coisa no meio dessas 175 páginas para você, leitor e ouvinte, aproveitar. Só pegar o seu exemplar lá no Storytellers Vault, no Pago Quanto Quiser. Eu já devo ter falado isso, tipo, pra caralho. Eu não falei. Gente, vai lá no Storytellers Vault. Tem lá escrito Pay What You Want, isso significa pague o quanto quiser. Isso pode ser desde um carro de luxo ou até zero. Então vamos abrir aqui. Infelizmente, o Corvo e o Trilha não estão aqui presentes, mas o Gus e o Scarma estão. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o processo, a arte, etc., eu vou abrir aqui a voz pro Scarma. Começa aí, Gus. Começa aí que vai ser de fuder, cara. A gente tem que falar muito mal do Pedro. Cara, bora começar falando mal do Pedro? Bora. Eu acho que é uma boa. Cara, ele olha pra mim e fala assim, porra, você podia fazer uma arte. Aí eu já, né, com as outras 7 que ele tinha me passado nos 15 minutos anteriores, eu penso assim, tá, já tem 7 mesmo, foda-se, né? Vou fazer uma 8ª, vou fazer a 9ª, vou fazer... Cara, a hora que você para ver a quantidade de request do Pedro e os prompts que ele pede, não vontade de mandar ele tomar no cu 90% do tempo, né, cara? Porque os outros 10 você tá cansado. Mas foi... Eu acho que, por mais que não tenha... Agora falando sério, pra não zoar. Por mais, assim, que seja até triste, né, você não ter uma arte, uma referência visual oficial da White Wolf,
Eu, particularmente, né, no caso, trabalhando com a criação do design do Esfera, né, e das... Como é que ficou traduzido? Mockery Breeds? Raças As raças de Zoro. zombaria? Agora não tenho certeza. Satírica. Satírica, isso. Eu, particularmente, acho que te dá uma liberdade, mesmo se você não for desenhar um bagulho, né, só pra você descrever e narrar, maior. Mas talvez nos anos 90 os caras não iam ter a quantidade de referência de coisa que a gente tem hoje pra fazer uns bichos escroto, esquisito, igual saiu a porra do Sansa, por exemplo. Entendeu? Não quero pagar de arrogantão, falar que eu sou mais pica que os caras, até porque eu não sou. Mas eu acho que realmente faz falta, principalmente pra uma galera que tem uma dificuldade maior em imaginar as coisas só com a descrição, você ter uma imagenzinha, nem que seja só um bagulho pequenininho ali no canto de uma página, mostrando um camazote de ladinho, no escuro, ou qualquer porra do gênero, sabe? E ter essa oportunidade de trazer trazer pro visual, né, essa parte escrita dos feras é um negócio que foi muito legal de fazer, cara. Foi muito legal mesmo. E eu queria ter conseguido terminar mais ilustrações, porque eu tô com muita coisa enroscada aqui que vão sair nos próximos livros, assim, que a gente tem um lugar secreto onde a gente se reúne, chamado a Casa dos Artistas. E lá, cara, as loucuras que a gente cria lá dentro é tanta coisa que deveria ir pros livros, mas simplesmente não tem espaço, né? Seria... O bom é que a gente vai continuar lançando coisa, mas... Então aguardem pra ver essas loucuras que a gente tá cozinhando pra vocês aí. Eu fiquei com uma parte muito grata das ilustrações, que foi fazer alguns totens. Eu não fiz todos, mas aqueles que eu consegui entregar a tempo, eu acho que eu coloquei um pouquinho a mais de dose de storytelling, né? E para mim o mais legal de desenhar para a nação é que tanto eu quanto o Scarma quanto o Trilha, a gente tem muita liberdade de ser um pouquinho de autor em cada ilustração, saca? Cada ilustração conta um pouquinho mais de história, dá um pouquinho mais de camada de imaginação, saca? E, putz, isso é muito legal mesmo. E voltando a falar do Sansa, o Sansa foi uma saga, né, pra fazer. Ele foi, voltou, mudou, porque é difícil encontrar, tipo, putz, ele vai ser mais forte, ele vai ser mais magro, ele vai ser mais asqueroso, saca? Apesar da gente ter uma imagem meio básica, deveria ser um Sansa, não tem um template, né? Vocês estavam criando. Eu acho que o livro, acho que não tem nada oficial, assim, ou Não tem, qualquer cara. que seja a imagem, salvo engano. Não tem. A gente revirou a porra dos livros da White Wolf. Mano, vocês me fizeram ler essa merda desses livros, cara, procurando essa porra dessa Sansa, e não tem nada. Nossa, porque vocês não só foram ilustradores, né? Vocês fizeram character design mesmo. Assim. Isso. E isso é muito legal, assim, porque dá um quê de autor, eu acho, para todo mundo que participou, porque a gente toma decisões que fazem diferença na hora de jogar, na hora que o cara vai pegar o livro e descrever, ele vai olhar para a nossa imagem e vai descrever parecido, saca? Ou pelo menos vai escolher uma das muitas imagens que tem no livro e vai dizer, putz, então esse Sansa ele tem asa, ou ele não tem, ou ele é grandioso, ou ele é menor, ou ele tem pústulas saindo em volta das carcaças de barata e tudo mais. E assim, isso, querendo ou não, é contribuir para a narrativa, e isso é muito legal. Isso é do caralho, então valeu, Nação Garou. Precisando, estamos aí. Eu gostei muito da ilustração do Sansa que o Scarma fez. Ela ficou muito diferente da ilustração do Scarma da ilustração do Sansa da página 169, da página 169 do livro da... Tô brincando. Não tem ilustração, não. Já pensou? Aí o cara descobre agora que tinha um modelo. Pô, isso ia ser foda. Mas ficaram muito fodas. Eu curti pra caralho. De fato. Valeu, gente. Eu fiz pensar em você, João. Opa, meu abdômen trincado. Segmentado, né? É isso. Tal qual um fomor maldito. Ai.
pra fechar, eu falei que eu retornaria ao capítulo 2. E aí, a pergunta não podia ser diferente. Depois de, nem sei quantas páginas do meu caderno, em 2 colunas de tradução, eu queria saber qual foi o dom que vocês viram, que vocês falaram assim, caralho, roubadaço. Pode falar, André, seu momento. Release the Combo Cut. Caralho, tem um... Acho que é de roqué que causa delírio, não tem? Que causa delírio em todo mundo, assim. Tipo, eu falei, mano... E ele é tipo, não é nível muito alto, assim. Mas assim, o roqué causa delírio nos Garou, acabou, foda-se. Tem um de Naga, se eu não tô enganado, que ele é uma adaptação de um dom de Senhor das Sombras. Que o Senhor das Sombras, ele invoca uma tempestade, uma coisa assim. No caso Vento divino dos Haken. Isso. Aí no caso dos Naga, eles se transformam na tempestade. E aí eles vão pra onde eles querem. Simples assim. E aí, pois é, né, velho? Aí já dá pra você imaginar, porra, tá chovendo cobra, sei lá, uma parada bíblica assim, tá ligado? Uhum. E tem vários combos foda, cara. Tem um dom de roqué também que ele engole o que ele quiser e a coisa some. Fica com a boca de turbilhão e tudo que ele possa engolir, e ele pode virar um tubarão gigante. Sim. Então, né? Então ele se transforma no Megalodon, engole um barco e o barco tá em mais nenhum lugar. Nem no estômago dele, entendeu? Será que isso vai pro abismo? Aí, ó. Cabe uma conversa. Acho que a surpresa, talvez, tenha sido, né, Naga e Roqueia, mas eu preciso falar de 2 dons em especial dos Hatkin. Um é Bolt, que ele ficou como corre, e o outro é Cheese-It, que é brincando com a palavra chase em inglês. E os dois só que você faz o mesmo dom, só que pra um tanto de gente. Aí ele ficou como corre, galera. Na hora eu fiquei com muito medo de traduzir isso como vaza. Vaza. Só que eu falei, porra, vaza, será que todo mundo fala vaza? A gente fala isso, né? Vamos vazar, tipo, de sair fora. Aí eu falei, não, joga um corre. E é o corre, exclamação. E depois um corre, galera, que eu só pensava naquele brother, naquele repórter, tá ligado? O Richard Rasmussen fugindo da pororoca. É super... É sanguinativo, entendeu? É o cara que descendente colonizador fugindo da pororoca, do bioma. Entendeu? Não, pô, não é isso. Eu comecei a rir que o Pedro falou do Richard Rasmussen, eu ri sempre. Mas não, tem um cara que ele é desses programas policial, aí que ele tá lá, nós estamos aqui, o bandido tá não sei quem, a polícia começa a trocar tiro com o cara e ele grita pro câmera, corre fulano. Eu só lembrava disso. Coisa sobre a tradução também, que foi muito legal, que foi... Vai aplicado ou frenético? Exato, o Twitter, né? Que frenético. A gente decidiu por frenético, mas a gente teve uma conversa longa, se podia ser noia, ou drina, ou fritado, frito, qualquer coisa assim, para descrever esse aspecto maluco dos Hatkin. Porque a gente ficou meio... a gente ficou no frenético muito por causa do medo da coisa ficar muito localizada, né? E acabar não conversando com o pessoal, sei lá. É meio universalista, né? Pra todo mundo entender. Eu acho que o frenético cumpre bem com a ideia de Twitter, porque Twitter seria espasmódico. Uma pessoa que tem espasmos, né? Que tá lá louca, assim, trincada. Mas teve que ficar frenético. Mas... nas mesas o pessoal usa o que quiser, né? Pode ter outras gírias. Enfim, espero que vocês gostem. O Sangue Nativo, ele tá por pague quanto você quiser no Storytellers Vault. Com link aqui no post. Exato. Cara, eu espero que todo mundo goste. O livro foi difícil. Desses livros da Nação Garou, foi o mais trabalhoso mesmo. E o mais difícil, não só trabalhoso, mas o mais... complicado de chegar a determinadas soluções, mas eu estou muito orgulhoso do texto e também da aparência final do livro, pela diagramação, pelos pitacos do André, pelas artes de todo mundo que participou. Galera, assim, do fundo do coração, espero que vocês gostem. E eu queria só terminar aqui com uma anedota, porque é o seguinte, no dia que a gente terminou o texto, que eu passei, tava tudo terminado, eu passei pro Chocos, eu virei e falei com o André assim, André, tô muito feliz da gente ter terminado esse livro, valeu, obrigado, queria te agradecer. Aí ele falou, pô, cara, igualmente, valeu, foi foda.
Aí eu comentei, eu não vou falar nada com o Chocos não, porque se eu for emotivo com ele, ele vai me xingar. Aí o André, que nada, cara. Aí eu fui lá e tirei a prova. E, cara, assim, só pra vocês entenderem o cenário da minha vida, eu tava saindo de uma depressão, saca? Um tempão desempregado. E o que tava me dando forças, assim, a trabalhar, fazer uma coisa por pura vontade, são os livros da Nação Garou. Aí eu chego pro meu amigo de 20 anos e falo, pô, Chocas, foi foda, cara. Valeu, obrigado. E a resposta é, enfia o dedo no cu, vai se fuder. Não foi isso. Eu falei, moço, coloca o grafite no toba e comprime até virar diamante. Que porra. Foi mesmo. O cara não sabe amar não, gente. Ô, Chocos, eu só ia falar que faltou uma última coisa, né? Que é pra convidar todo mundo aí que tá escutando, que não tá atualmente na Nação Garou, pra entrar no nosso Discord. Lá você pode ver as gravações ao vivo, né? Compartilhar um pouquinho, talvez até contribuir nos próximos livros, se você não for enchendo o saco. E interagir com a gente na medida do possível, né? Porque a gente também trabalha. A gente não só escreve e desenha. Piadas à parte. Enfim. E peguem o Sangue Nativo, que, putz, eu não lembro onde é que tá, mas depois a gente vê. Tá no Storytellers Vault, cara. Boa. Pague quanto quiser. Pega o Sangue Nativo, lê e vem pro Discord narrar uma mesa. Já abriram, desde que lançou pra cá, tem 2 abertas de Sangue Nativo já aqui no canal. E o canal tá aberto pra galera vir e narrar e jogar. Então aproveita, vocês podem mandar. Eu vou passar o WhatsApp do Pedro. Qualquer dúvida, vocês podem falar direto com ele. Não. Eu vou lá pra onde mora o Paulão Primitivo, então. Tá vendo por que você tem que. Você não pode dar muita abertura pras pessoas? Você xinga logo e pronto. Senão. Mas é isso aí. A gente pode até usar de slogan, né? Tipo, Discord Nação Garou. Venha fazer o seu mocolé. Qualquer coisa do tipo. Agora é possível. Inclusive, na brincadeira, agora, pra quem escuta a gente e ainda não sabe, agora que o Sangue Nativo, release de Sangue Nativo, porra, aqui no Nação Garou você já pode ser um membro de uma raça metamórfica. Só ir lá, o mesmo processo que você faz pras tribos e pro Augúrio, agora você pode ser uma raça metamórfica aqui nos nossos cargos. A gente tava guardando essa informação aí, eu tava guardando essa informação com curva aí, para poder lançar com o lançamento do Sangue Nativo, que está no Storytellers Vault, no esquema Pago Quanto Quiser. É só você acessar lá e mandar as suas sugestões, suas críticas e tal. Escreve pra gente. Lá no Storytellers Vault tem o espaço para você escrever. E se você quiser também, manda pra gente no naçãogarou@yahoo.com.br. Vem pro nosso Discord bater um papo com a gente aqui, beleza? Pedro, André... de despedida? Um grasnado de despedida? Um rugido? Como é que vai ser? Sempre o uivo de despedida, que eu quero saber quem são os feras pra gente terminar de matar. Mas aí, tem coisa de fazer meio trabalho, não. Mas é isso aí. André e Pedro, muito obrigado. Porra, tem o quê? Que dia que a gente vai fazer outro Garocast especial de outro livro? Demora quanto tempo? Uns 2, 3 meses? Não, me dá férias. Eu quero eu tô com meio de maio, você tá recebendo os manuscritos. Aí. Manuscrito, cara, puta merda, né? Vai vir um correio aqui me entregar um caderno. Papel ou maço. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Para vocês que já compraram o Sangue Nativo, que tá agora em 3º lugar ali dos livros mais populares do Storytellers Vault. 3º lugar, tô vendo aqui. Obrigado a vocês que tornaram isso possível. Porra, vão lá que o céu é o limite. Um uivo de despedida pra todo mundo.